Dá o mic pra lá. Programa Direto ao Ponto Entrevistas. Hoje, quinta-feira, recebo mais uma vez aqui o nosso amigo psicólogo Italis França para nós abordarmos mais um tema. Toda semana, você sabe, o Italis ou a Aline está conosco para falar de um assunto e o objetivo é sempre esclarecer dúvidas e ajudar você aí no dia a dia. Hoje, no tema que o Italis vai abordar, é a importância de se aceitar como é. A importância de nós nos aceitarmos como nós somos. E isso, sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância. Italis, um abraço mais uma vez. Boa tarde ou bom dia, bem-vindo ao programa. Com essa aceitação, não corre o risco de a gente se acomodar com os defeitos, por exemplo, Italis? Boa tarde. Boa tarde, Gamarra. Boa tarde a todos que já estão nos acompanhando aí em casa, no meu Instagram aqui, no @italisfranca. E mandar um abraço para todo mundo que já está nos acompanhando aí, especialmente aqui também pro Adriano, taxista, né? Eu conversei, fiz uma corrida com ele hoje. Ele fala que sempre está acompanhando a gente aqui, o seu programa também, entrevista especialmente. Um abraço, então, Adriano. É isso aí, um abraço para todo mundo. Vamos lá. O tema que eu trouxe hoje, né, a importância de se aceitar como é, e é interessante você fazer essa pergunta, porque é uma das coisas que mais travam as pessoas para a mudança, né? Você pensa assim, quando alguém vem e fala, boa tarde, Elke, tudo bem? A gente pensa assim, cara, você está dizendo para mim que eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, você está dizendo para mim que eu tenho que aceitar os meus defeitos, eu tenho que aceitar as coisas que eu faço de errado. E se eu fizer isso e de repente eu me acomodar com isso, né? Eu ficar preso nesse looping de erros, de defeitos, etc. A questão aqui é que uma coisa é diferente da outra. O problema, Gamarra, é o seguinte. É uma pergunta simples. Imagina alguém ignorante. Sabe aquela pessoa bruta? Você pergunta um negócio com ele dá uma patada. Você faz uma pergunta, ele te responde com ignorância. É uma pessoa que você tem medo de chegar nele e conversar, porque você já sabe que vai vir coisa ruim ali, que você vai sair se sentindo mal. Essa pessoa, se ela não admite que ela é ignorante, ela passa a ser amável só porque ela não está admitindo? Não. Ela continua sendo ignorante. Ela continua sendo estúpida. Se eu tenho um defeito, se eu tenho algo que eu preciso melhorar, não é porque eu não admito que eu passo a não ter esse defeito. Então, aqui nesse momento, a ideia é justamente isso. Eu admitir, aceitar que eu estou nessa condição. Porque aceitar a condição, aceitar o defeito, é uma pré-condição essencial para mudar. Ninguém muda o que não precisa ser mudado. Não é óbvio? Então, se eu não acredito que eu sou estúpido, se eu não acredito que eu sou vitimista, se eu não acredito que eu sou infantil, eu nunca vou mudar essas qualidades. É necessário eu admitir isso. Só que mais do que admitir, e aqui quando eu tô falando, não tô falando apenas da questão racional, sabe? Putz, verdade, cara, eu sou, de vez em quando eu passo um ar de arrogância mesmo, isso é verdade, faz parte. Vai muito mais além disso, é o eu entender que eu sou assim, estou assim nesse momento, e eu não me julgar por causa disso. É o entender que todo mundo busca a tal da perfeição. Faz parte dessa nossa condição humana, né? De buscar sempre errar cada vez menos, sempre fazer o melhor. Se a gente sabe que a gente não consegue fazer 100% das vezes tudo o que gostaria de fazer da melhor forma, do jeito certo, porque a gente vai aprender ainda, né? Acontece que nós precisamos de muita coragem, de muita competência, de muita confiança para, além de saber, aceitar que nós não somos perfeitos. Aceitar, né, Adriano? Aceitar que nós temos muitas coisas para aprender, que a gente não sabe de tudo, que nós não somos
um ser iluminado que tem todas as qualidades, que apenas escolhe e também não é escolhido, entende? Então essa aceitação é eu olhar para mim de um jeito mais amoroso, mais carinhoso, mais amigável e entender o seguinte: ok, eu realmente tenho isso, eu realmente tenho esses defeitos. Agora eu preciso me aceitar do jeito que eu sou, porque tá tudo bem também, tá tudo bem ser assim. E essa aceitação, ela não tem a ver com o comodismo de permanecer nela. Eu estou dizendo apenas que é necessário isso para que haja mudança. Se você não aceitar, você não vai mudar. Não adianta. Não adianta. Se você não aceitar, você não muda. Nem que seja só para você, certo? Eu não estou dizendo aqui que você tem que sair falando para todo mundo que você sabe que você é isso ou aquilo, que você é ignorante, ou seja lá qual for a qualidade, né? Que você é uma pessoa que gosta de se aproveitar dos outros, né? Falar, você só me procura quando você precisa, né? E aí, se você já ouviu isso alguma vez na vida, de mais de uma pessoa, por exemplo, e eu estou trazendo casos aqui, por exemplo, que é costumeiro aparecer, né? Se você já ouviu isso, se é recorrente na sua vida, para e pensa, o que está acontecendo para você transmitir essa informação? E até que ponto será que você também não faz isso, de verdade, sendo sincero com você mesmo, entende? Então, não precisa você chegar lá e falar para a pessoa, verdade, eu estou aqui só porque eu quero usar você, entende? Não, você não precisa fazer isso, você só precisa admitir para si mesmo. Agora, por que eu digo que isso exige coragem? Porque isso vai fazer você sofrer. Isso vai fazer você olhar para um lado seu que você não quer olhar, né? Na psicologia, no teórico Jung, ele vai chamar isso de sombra. É você olhar para uma parte sua que você não gostaria que existisse, que você está tentando deixar debaixo do tapete, mas ela está ali, entende? E quando a gente faz isso, a gente sofre. Só que se o seu intuito é melhorar, é crescer, aí sim, aí você admite. Se não é, se é fazer de conta que tá tudo bem, se pra você tá tudo bem, não, aí tudo bem. Aí continue fazendo o que você sempre fez. Mas é uma pré-condição essencial para a mudança, a autoaceitação. Muito bem. Quem quiser participar conosco aqui, interagindo pelo WhatsApp, 99950-7335, você pode enviar dúvidas aqui para nós. Ítalis, o que fazer depois aí de admitir, portanto, e aceitar esses defeitos? Qual o caminho a seguir? Pois é, Gama. Agora, aí é onde entra de verdade a diferença entre o comodismo, né? Aquele negócio, tudo bem, eu tenho esse defeito, eu sou assim mesmo. Já viu pessoas falar assim? Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Isso aí é que eu sou de família de alemão, e alemão é tudo ignorante. Pra cima de mim com isso, entendeu? Não é essa aceitação que eu tô falando. É uma aceitação para admitir e para olhar para aquilo que precisa ser modificado, para depois ter uma ação de mudança, né? E o Adriano colocou aqui, essa aceitação é diferente da vitimização. Exatamente. Não é você olhar para o defeito e ficar choramingando em cima daquilo, tendo um proveito em cima daquele defeito, daquele sintoma, daquela condição momentânea que você se encontra. Não é isso. A aceitação é você admitir que aquilo está acontecendo e que você possui aquela qualidade, aquela característica agora, para que você possa, então, mudá-la. Então, depois que você faz isso, depois que você reconhece e aceita em si, e mais do que isso, se aceita como pessoa que tem aquele comportamento, aí sim você vai começar a agir para modificar. Então, eu fui convidado aqui pela assessoria pedagógica para fazer uma palestra em comemoração ao Dia do Diretor. Então, eu falei com os diretores sobre as competências socioemocionais, né? Que são algumas, mas uma delas é a tal da resiliência emocional. E eu comentei com eles que essa resiliência emocional, que na verdade, o que é resiliência? É a capacidade de continuar apesar do problema, certo? Isso é resiliência. Só que às vezes a resiliência, ela se torna uma armadilha, porque as pessoas elas se sentem orgulhosas de dizer, não, eu continuo apesar dos meus problemas, eu estou aqui firme e forte apesar de tudo que está acontecendo comigo. A pergunta que fica é, e o que você está fazendo além de aguentar?
Você está buscando mudar? Você está buscando melhorar? Você está buscando mudar a sua condição? Mudar a si mesmo? Se você não está buscando isso, você não é resiliente. Você é omisso. Omisso. Você é medroso. Ok? Então, para poder ficar mais fácil de aguentar, a pessoa diz que é resiliente. Mas o que é resiliência? Resiliência é você aguentar, olhar para o problema, se perguntar o que você pode tirar de aprendizado para a próxima vez, e na próxima vez você fazer diferente, e aí da próxima vez você faz diferente. Aí cai de novo, aí você aguenta, olha para o problema, muda um pouco mais, da próxima vez você já age diferente, e se der errado de novo, você olha de novo, aguenta de novo e muda de novo. Então, isso é resiliência, é você continuar evoluindo, aguentando, mas mudando. Se você só aguenta a porrada, se você só aguenta, você não pode se vangloriar disso. É a sua mente te prendendo a um problema que você não deveria estar aguentando, mas cada um tem a sua vida, né? Então, a autoaceitação, ela vai te dar essa primeira condição de mudança, porque para que você possa mudar, você tem que aceitar que existe algo a ser mudado. E depois disso, você tem que ser amigável com você mesmo, você tem que ser amável. Ninguém vai ser tão amoroso com você quanto você mesmo pode ser consigo mesmo. E esse amor que você dedicar a você, imagina você dizendo sobre esse seu problema para um amigo muito querido. Imagina ele na sua frente. O que ele diria para você? É isso que você tem que dizer para si mesmo, entende? Então, depois que você aceita, você busca mudar. Agora, como é que você vai mudar? Meu amigo, aí tem diversas formas, cada um tem a sua. Dentro da clínica, o processo de mudança, de transformação, para quem já está disposto, é muito rápido. Mas tem gente que tem medo, tem gente que acha que não vale a pena investir dinheiro nisso, porque não se dá o devido valor ainda. Então, mas tem outras formas. Você pode ler um bom livro, você pode ver vídeos aí, tem canais com conteúdos muito bons na internet, tem sites com textos muito bons, tem pessoas ao nosso redor que são dispostas a nos ajudar, só que a gente precisa buscar isso, a gente precisa estar disposto a mudar, entende? E essa sua mudança só vem a partir disso, desse reconhecimento, dessa aceitação, e aí você se transforma. Mas o próximo passo, depois da aceitação, é a busca por melhorar. Porque senão você só vai ficar, como o Adriano comentou aqui, se vitimizando. Entende? Aí não é uma aceitação do problema. Aí é um uso do problema para conseguir outras coisas. E aí a gente entra com ganho secundário, outras questões, mas não vou comentar aqui sobre isso hoje. Mas não é apenas para aceitar e não fazer nada, é aceitar, entender que vai sofrer um pouco aí, porque você vai perceber que você não é tudo aquilo que você queria ser ainda, e mudar em direção a essa pessoa que você quer ser, né? A vida com que você quer ter, seja com mais dinheiro, com mais felicidade, com mais tranquilidade, não sei, cada um tem o seu próprio objetivo. É isso aí, Gamar. Muito bem, então, dentro desse tema, era isso que tinha para ser os mais importantes. Exatamente, porque assim, a autoaceitação é apenas um item dentro de todo o processo de transformação, né? Então, assim, existem várias questõezinhas que a gente pode começar a conversar, só que o nosso tempo, por ser restrito, a gente já está aqui provavelmente já uns 15 ou 20 minutos, o tempo passa muito rápido, não tem como a gente abordar todos os aspectos, mas especialmente isso. É entender a importância de você se aceitar, e que isso não quer dizer que você vai ser acomodado, né? Que você, simplesmente aceitei meu problema e isso quer dizer agora, nossa senhora, que eu não vou mudar isso nunca porque eu aceitei que eu sou assim. Não, muito pelo contrário, você vai mudar justamente porque você aceitou. Tem muita gente que busca não olhar para o próprio problema porque sabe que vai ter que fazer alguma coisa para poder mudar. Então, é justamente o oposto. E depois que você olha para si mesmo, reconhece, aceita que tem aquilo, se aceita como ser humano que tem aquilo, e aí você busca. Mas antes dessa busca, precisa haver essa aceitação. E outra coisa, quando você reconhece um defeito em si mesmo, algo que você precisa mudar, você até consegue buscar mudar isso sem se aceitar. Só que você sofre muito mais durante o processo. Você carrega muito mais sofrimento durante o processo quando você não se aceita como pessoa que tem aquele comportamento.
Você tem que se aceitar, você tem que ser mais amável, mais gentil consigo mesmo, para que o caminho, o processo de evolução seja menos doloroso. Entende? É isso aí. Muito bem, 13 horas e 7 minutos, 13 e 7. Para quem tiver ainda mais dúvidas desse e de outros temas, pode falar com você. Pode. Manda um WhatsApp lá para mim, ou no 99664-5143, ou pode entrar no meu Instagram também, no @italisfranca. Aliás, essa entrevista, ela vai ficar ali registrada por 24 horas. Então, até amanhã, para quem não pegou a entrevista inteira, ou para quem quer rever, ou para quem quer mandar para alguém, até amanhã, ao meio-dia, ela vai estar disponível lá no meu Instagram. Então, é só entrar lá, rever, dar uma pensada um pouco mais, compartilhar com alguma pessoa que você acha que seja interessante esse posicionamento de se aceitar, de entender o que está acontecendo com ela. Então pode entrar lá no Instagram também e rever essa entrevista, assim como as outras. E tem o site também, né? Tem meu site. Meu site é o italisfranca.com.br e lá tem diversos textos que eu publico com frequência, lá na área de blog. E tem algumas outras áreas que são interessantes mais para as pessoas elas entenderem um pouco mais sobre a hipnoterapia, sobre como que o processo trabalha os conflitos, principalmente depressão, ansiedade e outras dores que a gente pode passar, né? Então dá para entrar lá também e entender melhor. Tem a área de contato lá também que dá para mandar. E antes disso até, o Adriano mandou aqui: às vezes na tentativa de enfrentar a vida, acabamos blindando um comportamento indesejável. Sim. O que acontece é que eu não sei exatamente qual foi o sentido que você mandou aí, Adriano. Se você quiser mandar, não sei se vai dar tempo agora, mas aí a gente troca mais uma ideia, a gente até se estende aí o assunto. Mas realmente, a gente vai vivendo e vai aprendendo a viver conforme vive. Vai dançando conforme a dança. Exatamente, você vai ali agindo de acordo com as circunstâncias, né? Só que a gente tem que lembrar também que os nossos comportamentos de hoje, eles são infectados, eles são influenciados por tudo aquilo que a gente já viveu até hoje. Então, a gente não pode levar o pé da letra, isso sou eu, sabe? E tornar algo imutável, cristalizado. Muitas vezes, nós vamos tender, por uma questão evolutiva, por uma questão de sobrevivência, a fazer o que já é comum a gente fazer. Então, a gente vai tender a fazer as coisas que são habituais para nós, mesmo que seja sofrido. Então, é aquele momento onde você pensa assim, cara, isso aqui já não dá mais para mim. Mas você também não sai. Por quê? Porque a nossa mente ela se desenvolveu para continuar reproduzindo padrões. E você vai precisar, então, muitas vezes quebrar padrões, quebrar aprendizados que antes você julgava que fazia parte de quem você é. E aí você tem uma certa sensação de que você está deixando de ser você, ou uma sensação de confusão, ou de estar perdido. É comum, porque você está quebrando um padrão que foi repetido até hoje. Mas não significa que esse padrão é útil ou saudável daqui para frente. Então, com relação a essas questões de comportamento que a gente acaba blindando, que a gente acaba repetindo, é justamente por isso, porque a nossa mente ela tem a necessidade de repetir, de fazer o que é conhecido. E se você não entende que é necessário você aguentar esse processo de vácuo, né? Até um psicólogo que eu admiro muito, Rossando Klingen, vocês podem pesquisar aí, é completamente indicado todo o conteúdo que ele produz. Ele fala sobre esse processo de mudança que a gente tem. Quando a gente está numa situação que nós precisamos sair, resolver, para ir em direção a uma situação desejada, a um ponto ideal, nós precisamos deixar de fazer aquilo que a gente estava fazendo antes, e existe um caminho, existe um meio ali, um espaço entre o eu velho e o eu novo. Eu preciso conseguir suportar esse caminho, porque senão eu tenho a tendência de voltar
para o meu comportamento antigo, porque a minha mente ela precisa continuar reproduzindo aquilo que ela sempre fez. Então eu preciso entender que existe esse deslocamento aí. E o que vai facilitar esse deslocamento? Você se aceitar. Aceitar que está tudo bem, você achar que aquilo estava certo, mas que na verdade era errado. Você se aceitar sabendo que agora você ainda tem coisas que você não conhece, que você vai ter que aprender coisas novas, que você vai ter que agir de maneira nova, de uma maneira diferente. Tá tudo bem. E quanto mais você se aceitar, mais fácil vai ser esse processo de transformação. Beleza, pessoal? Beleza, Italis, obrigado pela vinda mais uma vez aí, bom feriado e até a nossa próxima entrevista aqui. É isso aí. Muito obrigado, Gamarra, novamente. O Rotary continua com a biblioteca ali no Pires ou não? Continua. Continua, né? É até interessante, obrigado pela oportunidade, aqui aproveitando a entrevista. Eu faço parte do Rotary, atualmente eu sou o presidente da comissão de projetos. E um dos projetos que o Rotary desenvolve há mais de um ano, aliás, foi até a ideia do nosso companheiro Paulo Henrique, é uma biblioteca, é uma estante que está ali no supermercado Pires, aqui no centro, aqui perto da Delegacia Civil. Certo. É um estante onde a ideia é a seguinte, a gente coloca livros, né, doados, a pessoa chega lá e leva o livro emprestado para casa para ler e depois devolve. E também as pessoas... Na verdade, a nossa ideia é que isso se torne autossustentável. Então, ao mesmo tempo que você também vai lá e pega um livro, você também pode olhar na sua casa, putz, isso aqui eu não estou usando mais esse livro, entendeu? Tá aqui só fazendo poeira, eu acho que vai ser legal outras pessoas lerem isso aqui. Leva lá, doe esse livro, coloca na estante, chega lá e coloca na estante. E aí, então, outras pessoas vão poder fazer essa troca de conhecimento. Que tipo de livro, Itas? Qualquer tipo de livro. Qualquer tipo de livro. Nós recomendamos que não leve revistas, de maneira geral. Mas se for de conhecimento, algo de interessante, legal. Mas, a princípio, qualquer tipo de livro. Qualquer um. Porque o público é muito variado. Então, às vezes você coloca um livro lá e tem muita gente interessada. Não precisa ser necessariamente livros de literatura, entende? Pode ser talvez algum livro teórico que você acha interessante, quem sabe? Mas não livros escolares, né? Aqueles livros que a escola dá, aqueles não. Mas livros que você acha que vai transmitir algum conhecimento, que seja interessante, mas se desapegue com relação a isso mesmo, né? É mais realmente para compartilhar esse conhecimento. Muitas vezes a gente compra ou ganha algum livro e acaba ficando lá, perdido, né? Que legal. E onde que está essa estante? Está em qual ponto ali do mercado? Tá bem na entrada, bem na entrada, do lado da porta, assim, lá tem duas portas, né? Uma porta que é onde o pessoal estaciona as motos, não é naquela, tá na outra, aqui que fica de frente com uma farmácia, da lateral ali na Júlio Siqueira Maia, né? Se não trocaram, né? Até a última vez que eu fui lá, tava lá. Então fica ali do lado direito, e é fácil, o pessoal chega lá e só coloca. É simples assim. Atualmente nós temos o esforço de manter abastecida aquela estante, mas o intuito é que essa estante se torne autossustentável. A gente não está aqui para ficar dando livro, nós estamos aqui para promover algo sustentável e que a própria população vai alimentar aquilo, né? E até aqui eu acho que o Adriano, fazendo um outro parênteses aqui, voltando, porque o Adriano ele explicou, né? Eu não tinha entendido a pergunta dele. Ele falou exatamente isso, aqui, ó. A blindagem ter a ver com a criação de uma camada que impede o acesso a esse comportamento para conseguir mudá-lo. Ah, tá, entendi, exatamente. Nós realmente nos blindamos, porque aquele comportamento ele passa a fazer tão parte de nós que a nossa mente ela vai começar a desenvolver estratégias para que a gente não mude. Eu entendi exatamente isso aí. E então a gente precisa entender que isso é apenas uma estratégia, que precisa ser mudado, que pode ser mudado, que tá tudo bem, eu vou mudar. Então, agradecendo novamente aqui a participação, Adriano, legal, muito obrigado por participar sempre, cara. Sucesso para você aí onde você tá, aí em Fátima do Sul. Sucesso para todos os nossos colegas aqui de profissão, da área da psicologia, dos terapeutas de maneira geral. E obrigado por esse espaço, porque de verdade mesmo, eu vejo hoje o quanto de benefício esse espaço que você cede aqui no seu programa tem para a população. Porque são várias pessoas que às vezes chegam e falam: oi, Tris, que legal, cara, obrigado, toda vez eu acompanho, eu escuto com atenção.
né? Hoje eu estava comentando com a minha mãe, ela falou assim, não, a dona Nelly, o seu Nelson, todo dia está acompanhando ali, né? E eu sei que como eles, várias outras pessoas também acompanham, gostam do conteúdo e se beneficiam. E isso é mérito seu também por abrir esse espaço aqui para nós, para mim, para a Aline ou para qualquer outro profissional que vise desenvolver a saúde mental e emocional de nós aqui, das pessoas que moram aqui na cidade de Rio Brilhante. Exatamente isso. Ítales, grande abraço então. Até a nossa próxima entrevista aqui. Muito bem, muito obrigado e até a próxima. Tchau. 13 horas e 16 minutos, 1h16.